Os meninos do Vasco golearam o Juventude. Só o Thiago Reis marcou 3 vezes, acabou com o jogo e ainda deu para o João Laranjeira fechar o placar, 4-0. O Fluminense saiu na frente do Londrina com o Samuel, mas acabou sofrendo a virada com Luquinha 2 vezes e Juan. O Londrina cochilou e deixou o Flu empatar com Matheus Nascimento e Leandro Espadácio. Com o momento do jogo, o tricolor levou para os pênaltis e se classificou por 4-3. Já o Galinho fez 2-1 no Juventus e também está na terceira fase da Copa São Paulo. O Goiás caiu para o Volta Redonda, que marcou logo no começo da partida com o Gabriel Pereira. Os goianos ainda desperdiçaram um pênalti que empataria o jogo nos minutos finais. Com mais uma goleada, com destaque para 2 gols de Natan, o Corinthians eliminou o Porto de Pernambuco por 6-0. E com 2 gols de Da Silva e 1 de Rafinha, o Grêmio segue embalado depois de eliminar o São Bernardo. Está falando então da eliminação do Flamengo, André Isaac, foi uma surpresa para você. O Flamengo, que é o atual campeão, né, da Copa São Paulo Juniores. O Flamengo já tinha perdido na primeira fase, né, para o Trindade, e agora acabou eliminado, né? Na segunda. Na segunda fase da competição. Eu acho que acabou sendo normal, né? Porque o Flamengo mostrou irregularidade no decorrer da Copa São Paulo. Tivemos a eliminação do Santos, né? No final da semana também. Então, na primeira fase de grupos, que na fase de grupos, né? Então também foi uma outra surpresa. Essa foi sim, a maior né? surpresa da primeira fase da competição, né? Surpresa entre aspas, porque o treinador que preparou a equipe o ano inteiro para a Copa São Paulo, ele foi demitido há 2 semanas do início da competição, porque vazou um áudio dele dizendo que ia tentar fazer o máximo porque o time era muito ruim, que era uma geração perdedora. Aí mandaram o rapaz embora, colocaram o outro lá e pelo jeito ele tinha razão. Zé Roberto. E esse time do Figueirense aí já jogou de novo, né? Já eliminou o Trindade. Exatamente, porque é alta velocidade, né? Copa São Paulo é futebol, mas é quase Fórmula 1. Então ontem a gente teve a segunda fase terminando com a eliminação de alguns times, como o Goiás, foi eliminado ontem, perdeu para o Volta Redonda, e hoje já teve a terceira fase, começando com o Botafogo eliminando o América Mineiro e o Figueirense, que havia eliminado o Flamengo na sexta-feira, o Figueirense eliminando já na terceira fase o Trindade e chegando a 5 vitórias. 5 vitórias em 5 jogos, um aproveitamento de 100% para o Figueirense, que eliminou o Trindade, a equipe do interior goiano que fez a melhor campanha entre os 4 times de Goiás. O Vila Nova parou na primeira fase, o Atlético também. O Goiás perdeu para o Volta Redonda ontem na segunda fase e o Trindade, que venceu os 4 jogos até chegar hoje contra o Figueirense, acabou parando no Figueirense. Então o Trindade do interior goiano, destaque também nessa Copa São Paulo. Por falar em interior goiano, um abraço para a cidade de Adelândia. Adelândia, o pessoal lá é especialista em pamonha, viu, André Isaac? Olha, que beleza, hein? Queria, exatamente. De sal, de doce. Essa hora, não com jantei. linguiça caipira. Oh, que beleza. Eu gosto de pamonha de doce. Com Vocês gostam de queijo. quê? Todo mundo E querendo Eu só aqui. gosto de doce. Eu E lá também. tem o pessoal lá Quem que diga que pamonha de doce não é pamonha, não. pessoal lá que normalmente de segunda a sexta vai para o repouso às 9 da noite. No domingo, o pessoal vai dormir mais tarde um pouquinho acompanhando o nosso programa, a dupla de irmãos Cacildo e Nacli. Olha Pessoal, só, um abraço para eles. Então, Cacildo e Nacli. Cacildo e Nacli. Acompanhando o Brasil Esportes aqui na rede, né, na TV Aparecida. Sobre resultado surpreendente, o Guarani fez 5-0 no Inter, 5-0 no Internacional, né? Para perder o caminho de casa, né? Onde 4 é Porto Alegre? gols. Onde é Porto Alegre? O que é agora? Porto Alegre? 4 gols foram marcados pelo Davó. Davó. Um nome bem diferente, né? Porque ele era o menino. Um apelido. Menino da avó, né? E aí ficou assim, o Inter nesse momento está chegando a Manaus. Voltando para casa, está dando uma passadinha em Manaus. Olha só, temos outros resultados. O Rio Preto venceu o São José, né? O Trindade perdeu para o Figueirense por 4-1.
o Mirassol acabou vencendo o Atlético Paranaense nos pênaltis. Eu acho que esse é outro resultado também que chama a atenção, né, gente? É mais equilibrado, né? Tivemos também Cruzeiro e Marília. Cruzeiro venceu por 3-0 Marília, viu, André? E o Palmeiras, esse eu acho que já não era tão surpreendente, né? O Palmeiras venceu o Galvez do Acre por 3-0. A surpresa foi o Galvez estar nessa fase, né? Chegou até aí, né? Na terceira fase. Exatamente. E o Corinthians goleou, como a gente mostrou, né? O Porto de Pernambuco. O Corinthians está muito bem. Acho que é um dos... Assim, sempre entra como favorito, né? Mas acho que esse ano vai. Ano passado bateu na trave, né? Acabou ficando com o vice-campeonato, mas esse ano o time está redondinho. Palmeiras que ainda não tem copinha, né? Eu acho, eu não me recordo. Onde eu me lembro. E hoje ainda tem um jogo, né, dessa terceira fase. Amanhã também teremos outros jogos. Hoje fechando esse domingão, Ferroviária e São Paulo. Amanhã teremos Atlético Mineiro e Água Santa, Grêmio e CSA, Primavera e Visão Celeste, São Caetano e Curitiba, Vasco e Mantiqueira, Audax e Fluminense. Corinthians pega o Red Bull. Quero saber de vocês a opinião do Corinthians, que vai enfrentar o Red Bull. Esse já na terceira fase. É porque os times... Na quarta fase, exatamente. Estou te falando que a coisa é rápida, é muito né? rápido. Exatamente. Oitavas de... Não, é a terceira fase ainda. Porque os times que jogaram sexta Exatamente. jogaram hoje, os que jogaram sábado jogam amanhã. Ainda na terceira fase. Na terça-feira é a oitavas de final. Oitavas de final, que seria amanhã, a quarta fase. Amanhã ainda é a terceira fase. É a terceira fase, o Corinthians ainda vai jogar pela terceira fase. Isso, terceira fase. Ele eliminou o Porto, que era do grupo do Red Bull. E agora tem que pegar o Red Bull, que eliminou o Ituano, que era do grupo do Corinthians. Há esses cruzamentos assim, os jogos às vezes se repetem, né? Alguns jogos podem se repetir, como o Flamengo se tivesse passado pelo Figueirense. Se o Flamengo tivesse passado pelo Figueirense, ele jogaria com o Trindade. Haveria uma repetição. Então tem Corinthians e Red Bull ainda nesta terceira fase. E aí sim, quem passar vai para fase oitavas de final. Já chega entre os 16.